Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor, meus irmãos, tudo certo com vocês? Estamos começando hoje nosso 26º FAPcast. E como sempre, estou aqui com meu irmão Orion. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Tivemos alguns probleminhas técnicos, mas já foi resolvido. Antes de qualquer coisa, se inscreva no canal, compartilhe esse link, envia para todo mundo, que eu creio que hoje vai ser edificante para a sua vida. Hoje estamos entrevistando a pastora Osana. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, seja bem-vindo, participe desse momento tão lindo e convido meus amigos para assistir também, que eu creio que vai ser algo muito bom para as nossas vidas. Para começar bem nosso FAPcast, aumente o volume do seu celular, da sua televisão. Vamos adorar mais um pouquinho o nome dele. Minha tormenta me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita, me chegou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita, leva-me a um lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor. Eu senti, eu sei que morro. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Pastora, eu vou te fazer uma pergunta que a gente faz com todos os convidados. A pastora que a gente está hoje na minha frente agora é a mesma que quando era jovem, quando era criança? Mudou muito? Como é que foi o seu testemunho de vida? Eu creio que a que está aqui hoje é a que era quando criança também, porque eu fui escolhida desde o ventre da minha mãe. Glória a Deus. Mas no decorrer do tempo, nós vamos criando habilidade e vamos amadurecendo, né? Talvez eu naquele tempo, com 10 anos, eu li a Bíblia completa. E eu era apaixonada por Jesus sem nem saber quem era. Nossa. Eu morava em uma fazenda onde não tinha acesso à igreja, mas eu tinha o maior desejo de ser crente. Uhum. Uma vez no mês, os crentes eles iam fazer uma visita lá no sítio. Mas minha mãe trancava todas as portas, não deixava a gente receber aquelas pessoas. E eu ficava olhando ali pelas brechas daquela janela, o jeito dele se vestir, o jeito dele falar, e já me chamava atenção. E com o passar do tempo fui crescendo, muitas coisas aconteceram e teve um momento ímpar que Deus disse: é hoje e eu quero você cumprindo aquilo que você veio fazer aqui na terra.
E para mim, pastorear não é um título, é uma convocação, é um dom de Deus, é um chamado. E aquele que Ele chama, Ele edifica. Então, quando eu descobri o meu chamado e a minha convocação, eu fiquei disponível para Deus fazer segundo a vontade e o querer dEle na minha vida. E assim, eu queria voltar um pouquinho antes, quando eu era criança, mas falou algo legal que quando está disponível, parece que as coisas fluem. Sim. Né? Então, até ontem a gente saiu, eu, a Isadora, mais uns amigos ali, e a gente estava falando sobre o assunto de casamento, né? E ela falou, Léo, depois que a gente casou, parece que as coisas andaram, fluíram. E quando a gente coloca Deus em primeiro lugar ali, o chamado começa a fluir as coisas, começa né? a fluir. Tu falou um pouquinho que quando tu era criança, tu tinha aquele desejo. Isso já era teu? Já. Ou, tipo, era alguém da família que tentou falar de Jesus para ti? Não, minha família nenhuma era cristã. Ninguém. Eu não tinha contato com pessoas cristãs, eu só via Isso passar. era teu? Isso aí era de mim mesmo. Era algo, um desejo que aquilo ardia. Depois veio o tempo, eu me casei, tive meus filhos, e foi no tempo que eu conhecia Jesus face a face. Assim, de dizer, porque nós temos costume de dizer, eu aceitei Jesus. Não, Ele nos aceitou. Verdade. Aquele momento que a gente se volta é reconhecendo a convocação e dizendo, eu estou disponível. E naquele momento que eu fiquei disponível para Deus fazer a vontade dEle, eu entendi que pastorear não é... Tem muitas pessoas que ligam, pastor Osana, pastorear é muito difícil, é um sacrifício. Eu digo, não, pastorear é prazeroso. Pastorear, fazer a obra de Deus é um prazer, não é um sacrifício. Tudo que você faz com sacrifício, você não está fazendo para agradar a Deus, você está fazendo para agradar o homem ou se apresentar a alguma pessoa. Verdade. E no momento que eu me disponibilizei mesmo assim para fazer a obra, eu comecei a pastorear muito nova mesmo. Foram muitas experiências, muitas coisas, e ali só veio me fortalecer. Teve um tempo que eu fugi, não quero mais, e vim me esconder aqui em Blumenau. E quando eu cheguei aqui, eu vi algo muito impactante nessa cidade. As pessoas de dentro da igreja, 98% das pessoas no lugar de curas estão doentes. Verdade. E foi ali onde meu coração ardeu. E eu comecei a dizer, Senhor, como eu posso ajudar essas pessoas? Aí fui fazer uma faculdade de terapeuta para trabalhar na área psicológica também, porque Deus deixou o físico e o espiritual, né? O físico, quem tem que fazer somos nós. O espiritual, quem tem que fazer é Deus. Certo. E nós erramos dentro da igreja porque o que é para a gente fazer, nós queremos que Deus descemos lá do céu, ou um anjo que desça, que é a cultura, né? Para fazer, Ele já fez, já está feito. Agora, aqui na terra, nós estamos para cumprir uma missão, e essa missão que temos que fazer somos nós. Amém. Ô, pastora, e tu já sabia dentro de ti que tu seria pastora? Porque eu pergunto porque tem muitas pessoas que têm dúvida no chamado, né? Eu pergunto isso de ti, tu já tinha essa chama ou tu não foi assim por acaso do tempo? Quando eu aceitei a Jesus, aceitei o chamado dele, né? O meu ministério era no louvor. Louvor? Louvor, eu ministrava louvores e através dos meus louvores eu via demônios cair dentro da igreja através dos louvores. Era uma glória assim, uma busca, então eu via aquilo, mais dentro do meu coração ardia pela palavra. E no meu tempo, quando eu aceitei Jesus há 20 anos atrás, uma mulher pregando era muito difícil em cima de um púlpito. Mas aquilo já me ardia. E eu dizia assim, no dia que eu for uma pregadora, eu quero ser com ousadia e intrepidez. Eu quero ter convicção daquilo que eu estou falando. Glória a Deus. E era dentro de mim ardia aquilo. E depois eu fui lançada, jogada dentro de um aprisco para cuidar de ovelhas. E ali eu me encontrei com aquelas ovelhas e entendi que o pastor, ele não senta, ele fica no meio das ovelhas. Muito forte. O pastor não é servido, ele serve. Né? Isso. Que exemplo. Eu fico imaginando assim, olha só. Jesus, ele é o maior exemplo de um pastor, não é? A Bíblia diz que ele deixou as 99 aonde? No aprisco. E foi atrás do quê?
da ovelha perdida. Mas ele trouxe ela de volta para o aprisco. Ele tratou as suas feridas, curou, limpou e trouxe de volta. Porque se ele trouxesse ela de volta para o aprisco, suja do jeito que ela estava, ela ia contaminar todas aquelas outras. Então ele fez o tratamento de cura e trouxe para o quê? Para ela se socializar novamente. Então, é verdade, é necessário que quando a gente tem um afastamento por algum erro nosso, é necessário a gente esperar o tempo, certo? Passar pelo um tratamento. Passar pelo tratamento e depois voltar junto com o rebanho. Vai limpando ali, depois que você está limpo, sem Top. tudo aquilo, aí você fica leve, você fica... Eu fui criada em fazenda e eu via meu pai cuidar de bichos, então, assim... Sobre ovelhas, eu vi muita coisa quando era pequena e entendo muito. Meu pai tanto criou uma época ovelha e criava bode também. Eu via que o tratamento do bode era totalmente diferente do tratamento da ovelha. Se ele gritasse com o bode, ele corria para dentro das matas e se machucava. E quanto mais você ia atrás, ele corria. As ovelhas não. Meu pai chamava, elas vinham. E se uma delas caísse, elas não conseguem se levantar sozinha. Você tinha que ir lá e levantar elas, porque Jesus ele nos compara com a ovelha, porque nós não conseguimos se levantar sozinhos. Verdade. Nós temos que ter alguém ali do nosso lado. Existem bênçãos nas nossas vidas que é só na unidade. Existem as nossas bênçãos particulares, sim, mas na unidade. Porque se você for ler lá em Efésios 4, onde fala sobre os dons do ministério, ele diz que ele deixou apóstolo, profeta, mestre, deixou evangelistas. Deixou, vamos pela ordem aqui, das mãos. Apóstolo que implanta a igreja, profeta que dá a direção, evangelista que busca as ovelhas, pastor que apacenta e o mestre que dá a virada de chave, que dá o ensino, não é? Sim. Ele disse que ele deixou isso para quê? Para o amadurecimento dos santos. Então, se não tivesse cuidado dentro da igreja, fica uma igreja raquítica e sem base. Qualquer vento de doutrina, a própria Bíblia diz, né? Quando vem, vai e elas o quê? Se espalham. Se espalham, verdade. Então, por isso é importante ter esses 5. Os 5 dons do ministério fluindo dentro da igreja, a igreja ela fica uma igreja madura. E ela cresce espiritualmente. Cresce espiritualmente. É como se fosse uma coluna de fogo que protege. Vem um vento de doutrina que fala lá em Efésios, se vocês depois buscar lá em Efésios 4, lê lá, eu amo essa passagem. Ele diz que é para o quê? Para o amadurecimento, e quando algo está maduro, ele está o quê? A ponto de fazer o quê? Alimentar. Então, se eu não tenho um tratamento para um crescimento, como é que eu vou alimentar alguém? Verdade. Não é? Tem que ter o tratamento. E nós estamos dentro da igreja para quê? Para amadurecer. E eu costumo dizer, a ovelha ela é alimentada para quê? Para dar cria, não é? Sim. O boi não, você alimenta ele, quando é no final do ano, mata para fazer o churrasco. Mas a ovelha ela o quê? A ovelha ela vai buscar, e o pastor que apacenta. E se um pastor só ele pegar todos esses ofícios para fazer, ele torna uma pessoa cansada, desmotivado e achando que servir a Cristo é um fardo. E servir a Cristo não é um fardo, é prazeroso. Por isso que talvez existem muitos pastores que estão cansados de ser pastores? Devido a essa circunstância. E quando é aberto os nossos olhos espiritualmente sobre isso, nós começamos a ter uma visão diferente. E o pastor, ele mesmo dentro da igreja, ele tem percepção. Aquele dali tem um chamado ali, aquele dali tem... Porque eu não posso pegar você e botar para o ministério de alguma ocupação dentro da igreja, porque eu estou com necessidade de alguém. Isso é negligência minha, e eu estou colocando a ovelha para morrer antes do tempo. Porque ela está pegando algo que não é dela e está trazendo peso e sufoco para ela, né? Mas o pastor, ele sempre tem aquele olhar. Ele vê aquele que tem um chamado para evangelista, ele vê aquele que tem um chamado, porque existe uma diferença do mestre e do professor. E as pessoas confundem muito. Qual que é a diferença?
Professor, todo mundo ensina, estuda, ensina. Mas o mestre é aquele que traz a virada da chave, que traz a solução para aquele problema. Aí tem muitos que professores dentro da igreja, professores de escola dominical, professores de alguma coisa. Mas o mestre, ele traz o esclarecimento tão grande que você diz assim, nossa, isso estava na minha frente e eu não via. Verdade. Você fica assim, meu Deus, como é que eu não pude enxergar isso? Estava bem aqui. Mas o mestre... E tanto que você vê que ele é o menorzinho. Para o quê? Para não se ensorbecer. Entendeu? Quem é o maior aqui? Mas para Deus todos são igual. Quem é o maior aqui? O evangelista, porque ele alcança mais vidas. Aqui, o pastor, o dedo da aliança. O apóstolo, dedo de implantar, porque sem implantar, como é que esses daqui vão se movimentar? Entendeu? Então é bem interessante. E eu amo o estudo da palavra, eu amo ensinar, é algo que arde dentro do meu coração. E aonde eu estou, não importa, meu negócio é falar e trazer esclarecimento para as pessoas. Eu amo falar do amor de Deus, amo. E as igrejas têm... Desculpa. Tem falhado um pouco no sentido, eles não ensinam, eles soltam. Quando eu solto, você sem dar a direção, desculpa, quando eu solto você sem dar a direção, você se perde no meio do caminho. Entendi. Aí Jesus, que representa o pastor, vai lá lhe buscar para lhe tratar. E as mesmas pessoas, hoje o que dói meu coração é as mesmas pessoas que trazem, são as mesmas pessoas que mandam ir embora. E é muito, muito forte isso, muito forte mesmo. Mas eu creio que está tendo tempo de amadurecimento da igreja. Eu creio, porque eu tenho convicção, e quem lê a Bíblia sabe que essa igreja é a igreja do arrebatamento. Do arrebatamento. E nós temos que estar preparados para o que vem. Porque hoje está tão difícil ser realmente crente, né? Crer que Deus possa realmente nos transformar. Porque hoje o povo está mais frio, né? A frieza espiritual vem da falta de conhecimento. Certo. A frieza vem da falta de conhecimento. Mas isso existiu desde muito tempo. Você vê que Abacuque, quando ele viu a igreja daquela circunstância, porque vinha de uma série de percas, de uma série de coisas, e ele foi o quê? Ele, como profeta, né? Se levantou-se e disse: aviva, Senhor, a tua obra. E no meio dos tempos a notifica. Para mim mandar mensagem para você, chega uma notificação. Não é? Certo. Se eu mando a mensagem, chega uma notificaçãozinha lá no seu celular, você olha e diz: a pastora Zana mandou aqui uma mensagem. E ele estava dizendo: notifica, traz, acorda as pessoas. Nós temos que arranjar uma forma de trazer as pessoas para o avivamento. E o avivamento não é pulo, não é marcha. O avivamento é você ser cheio da palavra de Deus. É ser algo constante, né? Não algo de emoção. Isso, né? não. A palavra ela ensina que nós devemos andar em quê? Andar em fé. O que é andar em fé? Andar na palavra. Quem é a palavra? Deus. Quem é Deus? É Jesus. Quem é Jesus? É o Espírito, não é? Certo. Então, aí eu lá na igreja eu uso uma tática muito: vamos andar em fé. Que é você trazer a existência daquilo que não existe através do poder que opera em nós. Que poder que opera em nós? O de Deus. Então tem muitas pessoas que falam: eu não tenho força. Eu digo: anda na palavra. E como é andar na palavra? É andar em fé. E como é andar em fé? É viver a palavra. Porque a palavra, ela me dá fé. E como é que eu adquiro fé através da palavra? E a fé vem pelo Ouvir. e ouvir a palavra de Deus. Primeira coisa que eu digo: leia a Bíblia em voz alta. Porque ela vai te gerar fé. Quando eu leio a Bíblia só para mim, pensamento, eu estou meditando a palavra. Mas o que traz fé não é a meditação. A meditação traz esclarecimento das decisões que eu tenho que tomar. E a fé, ela vem pelo Ouvir. Chega alguém aqui e prega: nossa, gera fé num monte de gente, né? Quando é no outro dia as pessoas:
já vai se esfriando, porque você ouviu a palavra. Mas se você praticar em ouvir, ali vai gerando fé, vai gerando fé, vai gerando fé. E você fica tão cheio que chega uma hora que você transborda. Quando você chega, contamina as outras pessoas. Essa é a maior dificuldade hoje. Eu creio que os pastores eles percebem, né? A ovelha vem e ela escuta a palavra e a palavra, como um vento, simplesmente passa. Isso é... Como que a gente consegue ter esse rompimento, assim, de permanecer? Eu sei que tu já falou agora um pouco de a gente praticar a palavra, mas como que a gente consegue dar essa viradinha de chave? Dessa viradinha de chave com o mestre. Com o mestre dele. O mestre ele vai lhe ajudar muito. O mestre ele vai lhe ajudar muito, mas não é só o mestre, ela tem que começar em mim. Eu ter vontade de viver aquilo, ter vontade de buscar aquilo. Se você for numa praia, lá na minha cidade, as praias, se você chega lá, cara, não tem nem como tu andar assim na beira da praia de tanta gente. Verdade. Mas se você subir no helicóptero, der uma andadazinha assim por cima da praia, você vai ver que tem 2 ou 3 pessoas lá no meio se aventurando. Mas na beira da praia tá cheio. Porque as pessoas, elas vivem no raso. Só os que têm convicção Tão profundo. É que vai para o profundo. E Deus, ele não apresenta as coisas espirituais para pessoas naturais. Forte. Ele não apresenta. Forte. Pegaram, né, rapaziada? Vai pro profundo. Ô, pastora, já que a gente está falando de pessoas de fé, né? Eu percebo que muitas pessoas, elas estão na igreja, mas elas estão mortas espiritualmente. Que tu faz esse trabalho, né? Como é que tu a chama, faz arder aquela chama na pessoa de novo? Talvez aquela pessoa que está desanimada, talvez ela não consegue ter o primeiro passo de ler uma Bíblia, ela não consegue romper isso, que nem o Orion falou, né? O mestre também lhe ajuda nisso. Mas como é que tu chega nesta pessoa? Como é que funciona? O primeiro passo eu observo. Quando eu vejo... E tem pessoas que elas vêm conversar comigo, cara, que tá arrasada, tá só o lixo. Então eu vou ouvir ela, aí eu vou o quê? Eu vou trabalhar no psicológico dela, vou abrir no alinhamento dela. E em meio àquilo eu uso a parte psicológica, mas também a parte espiritual. E ali eu vou incentivando. Se você passar 2 ou 3 dias sem incentivar, aquela pessoa vai... E você vai incentivando. A primeira coisa que eu faço, quando eu começo a incentivar as pessoas, eu ocupo elas. Faço uma terapia ocupacional. Tu vai fazer alguma coisa, porque eu costumo dizer, a mente vazia é a oficina do diabo. Verdade. Então, tu ocupa a tua mente. Porque o tratamento primeiro é da alma. Porque nós somos um ser, 3, né? Trino. É o corpo, a alma e o espírito. O espírito, ele já está à altura de Deus. Que o espírito é de Deus. Então, às vezes, a gente temos uma preocupação. Ai, meu espírito. Não é seu espírito, é sua alma. Sua alma é seu intelecto e o seu sentimento. Então, o sentimento daquela pessoa foi tão destruído, tão acabado, que não tem como ela se levantar espiritualmente. Como é que eu trabalho? No comando de voz. Lembra que eu disse que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus? Aquela alma, ela escutou tantas palavras de baixa estima que ela ficou o quê? Para baixo. Então eu vou começar a dar comandos de voz, de palavras que você é o que a Bíblia diz que você é. Você tem o que a Bíblia diz que você tem. Você pode o que a Bíblia diz que você pode. A palavra de Deus diz que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Quem está te fortalecendo? Jesus. Então, se é Jesus, então por que você está assim? Mas não tem mais não. Não tem mais não. Então, vamos mudar essa circunstância. Porque a alma, ela é o comando de voz mesmo. Porque ela é a inteligência e o intelecto. Tudo que você ouve, você o quê? Ela grava aqui. E o salmista Davi, ele passou por um tempo de depressão. E quando ele estava naquela fase grande, ele deu um comando de voz para a alma dele e automaticamente houve uma mudança. Ele disse: por que tu estás abatida, minha alma? Por que tu estás perturbada dentro de mim?
Aí o Espírito que dá os comandos disse: espere em Deus, pois eu ainda louvarei o Deus da minha salvação. Muitas vezes a gente pensa que o louvor é cantar. O louvor é um estilo de vida. É um estilo de vida. Eu vi uma pregação uma vez que o cara ele falou que todo devocional sempre é bom fazer de manhã, né? Que isso é um grande combustível pra gente, né? E só que o devocional não é só pegar lá e estudar a palavra. Tu tem que iniciar o devocional realmente com louvor. Sentir o ambiente, aí tu vai para a palavra e oração. Primeiro, na verdade, oração, e depois a palavra para que ver o que Deus está falando contigo. Tu concorda? Sim, porque se você for olhar biblicamente na antiga lei, quando era chamado os profetas para trazer uma mensagem para os reis ou para aquele povo que estava precisando de resposta, quando ele chegava lá, primeiro eles faziam o quê? Traga um tangedor. E o tangedor, quando começava a tocar seus instrumentos, a voz profética era manifesta naquele ambiente e Deus falava através daquilo. É tudo uma preparação, né? Tem pessoas que oram antes, tem outras que louvam antes, mas eu gosto de dizer assim, Deus ele é especialista em quebrar paradigmas. Às vezes você quer tudo aquilo assim, ele vem assim e diz, sai desse ritual, que tudo que eu faço repetitivo, eu estou fazendo o que? Um ritual. Às vezes eu chego lá na igreja, eu começo o culto já com uma oração que estremece o teto. E tem dias que eu começo só em orando em línguas, tem dias que eu começo logo com louvor. E as pessoas chegam lá e dizem, nossa, é tão diferente os cultos, mas a gente sai renovado. Eu digo, Deus é especialista em quebrar protocolo de homem, meu filho. Desse jeito. Porque às vezes nós estamos habituados naquele ritual. E aquilo faz o que? Costume. Reza é o que? Repetir. Oração é o que? Falar com Deus. Há uma diferença em rezar e uma diferença em orar. Orar é falar com Deus e rezar é repetir as palavras. E às vezes nós estamos repetindo os cultos todos os dias, por isso que as pessoas morrem espiritualmente. Tem hora que quando você vê a igreja parada, você tem que fazer um rebuliço. Eu um dia estava um tempo, as pessoas estavam meio frias espiritualmente, e nós como os pastores, ou qualquer uma liderança, o ministro de louvor também, ele sente aquele peso espiritual. Eu cheguei e perguntei ali para o pessoal, quem quer mudar de fase? Aí todo mundo levantou a mão, suba na cadeira. Aí uns subiram, outros não subiram. Eu disse, como é que você quer mudar de fase se dá um comando de voz e tu não atende o comando de voz? Por isso que uns recebem e outros não. Porque quem ouve e obedece, recebe. Mas eu fiz isso ali só para trazer o quê? Para eles, que às vezes Deus ele quer quebrar um protocolo daquilo que é. E às vezes nós estamos também esperando que a adoração venha de quem está fazendo lá na frente. E vem o fogo, né? Mas a adoração, ela já tem que vir de dentro de casa. Nós já temos que vir mesmo num dia. Os meus momentos mais íntimos com Deus são os meus momentos de mais tribulação. Que eu aprendi uma coisa durante essa minha caminhada com Cristo. Que existe uma paz que excede todo entendimento. Existe uma paz. E eu tive uma experiência muito grande. Teve uma época lá na minha cidade. Estava vindo um rebuliço muito grande, queimando os ombros, aquelas coisas. E eu ia para o trabalho e fechar assim a ponte para não passar para o outro lado. E todo mundo lá desesperado. E eu parei. E se eu atravessasse do outro lado, tinha um trem que passava lá. Eu fui, andei, entrei no trem, cheguei lá no trabalho e todo mundo, como é que tu chegou? Que ninguém está chegando. E o Senhor disse, existe uma paz que excede todo entendimento. E essa paz, ela se manifesta no meio da tribulação. Verdade. Aí é se você está apto a ouvir a voz de Deus ou não. Será que você está online com Deus? Está online. É verdade. Ô, pastora, e qual que é a influência da psicologia para ser pastora? O quão importante é ter esse... tu fez psicologia, né? Qual que é a importância disso na tua vida hoje? Ainda existe um tabu muito grande dentro das igrejas.
muito grande. É como eu disse a você, o físico quem trabalha é o homem e o espiritual quem trabalha é Deus, né? O Espírito. Porque Deus, para ele se manifestar no reino físico, ele tem que se materializar em algo. Mas hoje ele não se materializa, não traz essa matéria em algo, porque Jesus já fez isso. E ele veio, já deu, tanto que ele, quando foi, ele deixou dons dos homens para continuar o ministério dele aqui. E a psicologia, ela trabalha em quê? No psicológico das pessoas dentro da igreja. As pessoas, elas estão tão exaustas, tão cheias de coisas, de lutas, de respingo do seu passado, que dentro dos trabalhos elas explodem uma com as outras. Não tem mais conexão e nem relacionamento. Que Deus fez o homem para se relacionar. Porque estão todos doentes. Jeremias, lá em Jeremias 8:22, ele diz assim: será que não há bálsamo em Gileade para que cure a ferida desse povo? Ele fez aquela indagação e ele chorou sentindo a dor daquele povo. Porque o povo, no lugar da cura, no lugar que tinha os melhores médicos, eles estavam todos doentes. E hoje eu vejo as pessoas dentro da igreja, no lugar da cura, e elas estão tudo que doente. E quem é esse bálsamo? Jesus. E quando nós se entregamos verdadeiramente para Jesus, ele vai alinhando todas as áreas da nossa vida. Dentro de todas as igrejas era para ter um psicólogo, ter um terapeuta. O médico, ele faz o quê? Ele passa o remédio, já está dizendo, remédio é para remediar. A alma não se cura com remédio. O remédio é para o corpo físico. Quem vai curar as suas emoções? Jesus. Jesus, mas aqui na terra, ele sendo ministrado, um terapeuta, um psicólogo, porque o remédio ele não vai curar a tua alma, porque a alma é o que? O intelecto e a inteligência. Então você vai ter o quê? Que doutrinar ela a viver uma vida em Cristo, para que ela seja suprida de todas essas necessidades que nós vamos buscar lá fora. Eu creio que alguém aqui que já veio do mundão mesmo, eu não fui daquele mundão, desde novinha assim, que eu fui muito apaixonada por Jesus, então eu era apaixonada por Jesus sem conhecer ele. Você foi da igreja? Não fui. Depois que casou e tal? Sim, mas eu era uma criança, meus pais não deixavam, então a gente tinha limitações. Então eu não fui lá para o mundo para conhecer, eu não conheço quase nada do mundo. Quase nada. Nunca bebi, nunca fumei, nunca me droguei, nada disso eu não sei. E até o cheiro de bebida me dá náusea, desde criança. Mas aquelas pessoas que vão lá para o mundo buscar isso aí, elas querem suprir uma necessidade delas. Uma ausência. Um trauma, né? Traumas. E os maiores traumas são filhos com pai e com a ausência de pai. Verdade. Um dos maiores trabalhos que eu faço dentro da igreja é a paternidade. Que são filhos órfãos com pais vivos. A ausência muito grande. Então, o jovem é o futuro, é a nossa geração. E eles estão doentes. E eu me pergunto às vezes assim, Jesus, como vai ser o futuro da igreja? Eu me preocupo com isso. Por isso que eu me levantei com ensino, com esclarecimento das coisas de Deus. Eu sozinha não posso, mas se eu te enxerto algo e você passa para outro e você passa para o outro, quando você olhar já tem feito uma grande obra, vai ser uma reação em cadeia. Né? Isso. Uma sementinha, tipo uma plantação, plantando ali, filhinhos que gera filhos, pai que gera filhos e filhos que gera filhinhos. E assim vai. Glória a Deus. Eu posso fazer? Pode fazer. Tá, eu só queria perguntar, porque assim, tu falou que tem várias pessoas, né, que tem a alma machucada. Eu queria saber se tem algum testemunho, alguma experiência que tu foi tratar a pessoa, foi cuidar dela e pensou, só Jesus. Só Jesus nessa situação, porque se for por mim, não adianta. Tem muita. E a Jesus entrou no caso e... Sim, tem muita. Tem uma até que eu estou tratando ainda até hoje. Cara, tem dia que eu digo assim, me dá vontade de pegar um cacetete e bater na cabeça. Melhor, em nome de Jesus. Não, porque, sabe, a autossabotagem é tão grande que eu fico dizendo assim, meu Deus, como a pessoa chega a um estágio desse.
Porque você se auto-sabota, você se sente, ai, ninguém me ama, ninguém me quer, ai, Deus não quer nada comigo. Eu digo, me pare com isso. Olha só, tu com vida, com trabalho, com saúde, e tu tá reclamando de quê? Vamos lá nos hospitais comigo para tu ver as situações das pessoas? É um choque de realidade. É um choque de realidade. Um choque de realidade. Aí, ai, eu quero fazer obra, eu digo, sim, pregar para dentro da igreja. É fácil, né? Eu lido também com pessoas que dizem, meu ciclo de amizade só é cristão, eu não me envolvo com ele. Eu digo, então você está mais afastado do que quem está lá no mundo. Porque se eu sou sal e luz, eu vou ser sal aonde tem sal? Não eu vou ser luz aonde tem luz? Não. Eu tenho que... Não é o ambiente que vai me corromper, é eu que vou mudar a atmosfera do ambiente. Porque se fosse o ambiente... olha só, Adão onde foi pecar... No paraíso, cara, no lugar melhor. Não tinha como, né? Não é? Não tinha como. Existia lugar melhor de estar ali, e foi, para você ver que não é o ambiente. Daniel, na Babilônia. Cara, um ambiente que era terrível o negócio ali. E ele não se corrompeu. Quem foi o maior instrutor de Lúcifer? Deus. Não é o ambiente, somos nós. Então, quando nós somos tratados, não é sobre o ambiente, não é sobre o cristianismo, não é sobre a palavra, é sobre nós. E quando nós começamos a tratar e preencher essas lacunas, que nós estamos cheios de lacunas. Se eu chegar hoje aqui, eu até pergunto assim, quem é pecador? Todo mundo vai dizer, eu sou pecador. Eu digo, eu não sou pecador, eu sou justiça de Deus. Justiça de Deus. Porque o pecado que nós carregávamos antes de conhecer a Jesus, que foi o pecado de Adão, o que aconteceu? Cristo levou naquela cruz e me justificou. Então hoje eu sou o quê? Justiça. Agora existe uma coisa, você está na igreja e andar, lá em Gálatas fala dos frutos da carne e do Espírito, né? Então, eu tenho que ser trabalhado na palavra para me deixar de andar fazendo as vontades da carne e andar em espírito, que é na palavra. Então, isso confunde muitas pessoas. Não, eu sou pecador remido. Não, você é justiça. Você é justiça de Deus. Eu sou justiça de Deus. E se eu disser que eu sou pecador, estou falando do pecado original. Eu não estou falando na circunstância de andar na carne. E se eu disser, não, eu sou pecador, e a justiça que Jesus fez naquela cruz, onde eu coloco ela? Eu estou negligenciando um sacrifício que ele fez por mim. Aí depois que eu recebo a justiça, aí eu vou ser trabalhada para andar segundo a palavra, que é andar em espírito, e não as obras da carne. E às vezes você pode pensar, pastora, um cristão ele pode ser possesso? Pode. Não? O cristão ele pode ser possesso? Se ele tiver brecha, pode. Mas se ele não tiver, não. Um cristão que aceitou Jesus, quem habita nele é quem? Jesus. O Espírito Santo, né? Sim, o Espírito Santo de Jesus. Então, às vezes o que nós chamamos de possesso é o quê? As obras da carne, que ele não se libertou daquilo. Então ele continua vivendo as obras da carne porque não foi ministrado para ser liberto daquilo. E nós dizemos, não, está possesso ou demônios. Que no caso as brechas deles. É as obras da carne. Você não está andando na palavra, você não está vivendo a palavra, você não está estudando, você não está buscando. Você está o velho homem. Com a justiça, mas negligenciando o sacrifício, entendeu? Entendi. Aí você anda de uma forma, um cristão, nós andamos muitas das vezes dentro da igreja, negando o sacrifício de Cristo naquela cruz. No caso dentro da igreja é uma coisa, fora continua vivendo e dentro da o igreja velho também. homem. Às vezes eu vou lá no meu trabalho, pronto, eu vou no meu trabalho, eu faço o quê? Visto minha roupa do trabalho, presto o meu serviço e volto para casa. Eu fui mais um que fui prestar serviço.
E às vezes nós saímos da nossa casa, vestimos a roupa para ir para o culto e sentamos aqui e viemos mais prestar um serviço para o homem. Bateu o ponto. Apresentar ali. Eu fui ali. E às vezes não vem para que haja uma mudança. Porque está tão cheio, tão oprimido, tão amarrado com as coisas do passado, que ele não consegue fluir. Mas o que foi que Jesus ensinou os discípulos na caminhada dele? Uma passagem que me chama muita atenção. Jesus vinha de um ensino muito grande com os seus discípulos, e quando ele chegou ali no mar bravio, no mar revolto, que teve a tempestade, né? Ele primeiro chegou para os discípulos, ele ensinou, aí disse assim: passamos para outra margem. Aí eles foram, né? Jesus chamou, vamos. Jesus chamou, vai ser top. Vamos para um lugar bom. Mas ele estava ensinando fé, estava ensinando muitas coisas ali a ele, né? Aí ele disse: agora vamos para o teste prático. Quando eles entraram no barco, Jesus deitou na popa do barco E dormiu. e disse: eu vou só ver qual é a situação, ver se eles aprenderam mesmo. E quando aconteceu o mar revolto, eles o quê? Tiveram medo, se assustaram. Jesus, como é que pode? A gente quase morrendo. Olha o nível das emoções desses camaradas. A gente quase morrendo e o Senhor aí dormindo. Ele fez assim: aquieta vento, aquieta mar. Aí eles ficaram: quem é esse que até os ventos e o mar obedece? Ele olhou para eles e disse: homens de pequena fé, homens que não andam na palavra. Ordem, a palavra é ordem, e tudo se faz. Porque a palavra, quando ela sai da nossa boca, ela gera vida. Algo que você disse a alguém há 11 anos atrás, está mais vivo hoje do que naquele dia. Por isso que muitas das vezes nós temos que retroceder, olhar o que nós falamos para a pessoa e anular aquilo da vida delas. verdade. Os caras, naquela época, eu era loucão. Eu falei cada coisa, me perdoe, que ali não era eu. Não era eu. E não era sobre você. Ali eu estava perturbado, cara, me perdoe. E quando você anula, aquela pessoa, ela começa o quê? Que no caso, anular é o pedido de perdão, né? Isso. É o pedido... E o pedido do perdão é tão importante? Sim. Ô, pastor, deixa eu até te fazer uma pergunta, já que a gente entrou nesse assunto. O pedir perdão. Tem pessoas que falam que tem que... Eu tenho que falar, eu tô obrigado por Leon, a gente peço perdão. Tem que vir até ele falar, ou eu posso apenas liberar no mundo espiritual? Eu não preciso chegar nele e liberar o perdão, mas, tipo assim, fazer uma oração, né? Isso é o pecado do orgulho, né, irmão? Não, isso que eu pergunto, porque tem gente que, eu escuto que muito fala isso. Que que não, eu não preciso pedir perdão. Não, já perdoei aqui dentro, não. Eu quero complementar essa... Pode falar? Eu gosto desses assuntos assim. Mas ele me pediu perdão, mas eu não vou perdoar ele. Consequência. Primeiro, quem pede perdão é quem está vivo. Certo. Se eu pequei, se eu disse algo com você e você morreu espiritualmente, porque quando eu lanço algo que você se entristece, você está morrendo espiritualmente. Uhum. Se você, a Bíblia diz o quê? O forte suporta quem? O fraco. E fraco. E você olhar assim, cara, não está no normal. Aí se você chegar para ele, você que foi ofendido, e dizer assim: meu irmão, me perdoe. Isso aí é uma tapa na cara. Ele vai dizer assim: cara, eu errei. E o irmão que está me pedindo perdão. Aí vem na consciência dele o arrependimento. E o perdão é para pedir face a face, não é? Eu já perdoei aqui, está tudo bem, fiz uma oração, não. Isso é o pecado do orgulho. Você tem um orgulho tão grande que chegar até a pessoa, isso lhe gera uma barreira tão grande que você não tem coragem de chegar. Você sente desejo, mas não... Aqui meu braço, Deus falou de perdão comigo assim. Aqui no meu braço ele tem uma cicatriz muito grande, que eu levei uma queimadura, caiu toda essa pele aqui. Certo. E todas as vezes que eu ia tirar aqueles curativos, sangrava muito, doía muito, e eu olhava para aquilo. Fui tirar umas fotos, e nessa foto que eu fui tirar, estava a cicatriz bem grande. Aí eu cheguei assim e disse assim:
moço, tem como fazer alguma coisa para tirar essa cicatriz? Aí ele disse, tem, mas paga por fora. Eu digo, não tem problema, eu só quero que não fique essa cicatriz. Depois passou-se o tempo. Aí o senhor falou assim para mim, você lembra daquele acidente que você teve, daquela queimadura que você teve? Eu, sim. Doeu, não foi? Eu disse, meu Deus, se eu parar para imaginar, eu ainda sinto a dor, que foi muita coisa quente em cima do meu braço. Quando eu fiz assim com um pano, saiu. Aí ele disse, lembra que depois que parou de doer, você tinha vergonha? Eu disse, sim, agora olha hoje para o teu braço. Você vê pouquíssima coisa aqui, né? Pouquíssima. Ele disse, o perdão é assim. Você sabe que doeu, lhe trouxe vergonha, mas ele não lhe causa mais dano algum. Você sabe que existe, que existiu, mas isso ali não pode tirar a essência de Cristo que está em você. Então, o perdão, ele tem aquele que confessa e deixa. Alcança o quê? Misericórdia. Então, o perdão é confessado. Não é assim, eu vou perdoar e está tudo ok. Não, é confessar. E ainda mais, e deixar. Porque confessar e depois fazer a mesma prática não adianta de nada, né? Nós estamos sendo. E quem não aceita o perdão, qual que é a consequência? Quem perde é ela. Não. Então, as bênçãos que era para ser para a vida dela, acaba sendo. Existem pessoas com problema financeiro por falta de perdão. Com a família. Existem pessoas com problema. Os maiores problemas de finanças é a falta de perdão. Isso é algo que as pessoas nem imaginam, né? Mas uma das maiores coisas, você estudando psicologicamente e também se aprofundando mais na Bíblia, você vai ver que a falta de perdão, ela traz tanta coisa ruim para a sua vida. A miséria, tudo que não presta. E a maioria dos traumas também é psicológico, né? É a falta de perdão. É a falta de perdão. Tipo, um pai que foi embora, depois voltou, tá tudo bem, mas não foi perdoado. Tudo isso também gera. Por isso que é muito importante. O pessoal tem um tabu muito grande, mas a constelação sistêmica, à luz da palavra, ela é uma terapia que eu acho que todo cristão deveria fazer, que é o alinhamento das raízes genealógicas. Você vai alinhar a sua família, então você vai liberar perdão para elas, deixar elas ir, você viver a sua vida. Porque tem pessoas que têm o quê? Mágoa dos pais, mágoa dos avós, e vem aqui, se repetindo. Vem sendo geracional, né? Aí o pessoal diz, é maldição hereditária. Cristo levou aonde? Na cruz, não foi a maldição hereditária? E ele disse o quê? Até a 4ª geração não sofre mais. O que acontece? Eu preciso alinhar e organizar a linhagem da minha família para mim viver o que é para mim viver e não trazer respingo do meu pai, da minha mãe, ausências, essas coisas. E a constelação familiar, ela ajuda muito a reorganizar isso. Então, a falta de perdão hoje, isso pode levar a uma maldição hereditária para os nossos filhos, para os nossos netos. Ele traz, até quem está perto da gente. Até quem está perto da gente. Porque acaba você sendo contaminado, porque aquela pessoa está tão inchada, que as palavras delas, às vezes, ela traz uma atmosfera do ambiente muito pesado. E é muito ruim a gente estar num ambiente de falta de perdão. Um ambiente pesado, é realmente um ambiente pesado. A atmosfera fica muito, muito pesada. E até a falta de perdão até pode ocasionar na saúde, né? Sim, os estudos dizem que o câncer é a falta de perdão. Entendeu? E qual é o remédio para o câncer? O perdão. Porque as pessoas são curadas do câncer, porque não perdoam. Porque geralmente as pessoas, quando estão no leite de morte e tal, né? Eu sei que eu passei por isso na minha família, tipo, tem essa prática de chamar perdão e tal. Para o quê? Para morrer mais. Poderia fazer isso quando estava vivo, né? Para viver uma plenitude enquanto estava vivo com as pessoas que tá próximo, né? Até foi bom a gente ter falado sobre o câncer, né? Que o câncer, ele é realmente espiritual, né? Porque ele é uma doença que vem da tristeza, e a tristeza vai gerando toda essa transformação no nosso corpo, né? É verdade. A falta de perdão, ela gera não só o câncer, mas muitos tipos de doença. Problema no coração, ansiedade,
Depressão. Entendeu? Porque você não consegue se resolver e acaba vindo muitos resmungos para a sua vida. E às vezes, meu Deus, mas até para as pessoas elas entenderem o que é perdoar, a gente tem que ir com aquela maior paciência e tratar. Era para ser um tratamento dentro das igrejas, sabia? Não tem. As pessoas dizem, hoje tem culto de libertação. Aí traz um bocado de gente, vamos expulsar a demônio. Eu pego uma criança aqui e digo assim, expulsa aqui o demônio dessa pessoa que vai sair. Aí o demônio sai. Mas se eu não ministrar ela, aquele que foi traz mais 7. E aí? Eu causei mais dano na vida daquela pessoa do que ela tem que ser ministrada. Conhecereis a verdade e a verdade o quê? Quem liberta é a palavra. Então, automaticamente, quando a pessoa está sendo liberta, ela tem que ser ministrada com a palavra. Não é quando a gente... Quem já veio das igrejas mais antigas aqui, existia o quê? De manhã cedinho a escola bíblica. Ministração não é escola bíblica. Escola bíblica é você ensinar as raízes, estudo da palavra. A ministração é você ministrar na situação que ele está precisando. Algo que Deus está falando. Então, se é uma falta de perdão, você vai ministrar o perdão na vida daquela pessoa. Se é liberar alguma coisa, então você vai, entendeu? Eu fico olhando a maior doença das pessoas. Eu acabei de escrever um livro agora, daqui a pouquinho eu vou estar lançando. Glória a Deus. E esse livro é um secreto meu com Deus. E o livro o título dele é Nem Toda Dor Grita. Alguns estão chorando em silêncio dentro da igreja. É bem sistemático, porque eu falo contra o sistema religioso. Que eu sou contra o sistema, eu sou a favor da base bíblica. Sim. E às vezes você vem para dentro da igreja achando, da comunidade, né? Não vou nem falar igreja, vou falar da comunidade. Achando que é o lugar da cura, mas quando você se abre com alguém, ela começa a te julgar. Aí você, no lugar de ser livre, você se sente mais aprisionado no sistema onde era para ser, no Por ambiente. isso que tem muita gente hoje que sai da igreja, não quer saber de igreja. Não quer saber de jeito nenhum. Porque às vezes a igreja é que nem uma empresa. Tu vai na igreja para ser curado, mas daí tu abre a tua vida por mão pensando que é de bem, aí começa a fofoca e todas as coisas que tem no mundo, né? Verdade. Aí por isso que nós temos que trabalhar muito, levantar pessoas para ser intercessores, levantar pessoas, mas até para isso tem que dar um estudo a elas, né? Tem. Eu costumo dizer que uma mulher curada, ela curou uma geração. Sim. Esté, quando chegou ali naquele momento, não era só para ter um casamento e ser uma rainha, não. Ela foi com um propósito. E qual era o propósito dela? De livrar um continente. Livrar um continente. E ela sozinha. E o tio dela disse assim, olha, tu tá aqui para alguma coisa, e se tu não fizer, Deus vai levantar alguém, mas tu vai se ferrar com os que vão se ferrar também. Tá junto no barco. Eu tô falando bem no português para que as pessoas também entendam, né? Entender. Eu gosto de falar uma linguagem que as pessoas entendem, bem nordestina mesmo, que é para as pessoas entenderem. Claro, na minha terra, quando você vê um caindo assim, vai acontecer alguma coisa e você avisa, aí diz, já que tu, olha, eu avisei, se tu continuar, tu vai se ferrar. Aí, é a mesma coisa que chegou, olha, Esther. E aí? Esther foi o quê? Procurar estratégia. Agora imagina, Esther não tinha mãe, não tinha pai, era criado pelo tio. As emoções daquela menina era para ser o quê? Nossa. A ausência de pai, a ausência de mãe, ser criada por um homem, como ela era conversar coisas que só poderia conversar com mulheres, mas ela não, ela se posicionou como a mulher chamada por Deus, que independente as circunstâncias e as faltas da vida dela, não era sobre ela, é sobre o povo, é sobre a nação, é sobre as pessoas que estão ao nosso redor, entendeu? Entendi. Isso é muito bom. Pastora, a gente tem algumas perguntas, mas antes de fazer, eu tenho uma pergunta minha. Você falou um pouco sobre autossabotagem. O que ocasiona a pessoa ter essa autossabotagem nela, na mente? Por que ela tem isso? Porque a pessoa que auto-sabota, ela... Psicologicamente, no caso. Assim, porque eu acho que ela deve saber que ela se auto-sabota. Ela sabe. Mas por que ela faz isso? Qual que é o... Para chamar a atenção, e aquela coisa assim, coitadinho. Ela quer preencher as necessidades dela com alguém dizendo, ai, vem aqui, minha bichinha. Ai, você tá assim, vem cá. E as pessoas que elas auto-se sabotam, você tem que ir com a palavra de choque.
Não palavras pesadas, palavras de choque. Quando eu vou para um médico, vai ter situação minha que ele vai dar o quê? Vai dar um remédio, um paliativo. Mas tem vezes que eu vou para o médico, ele vai me levar para quê? Para uma enfermagem, passar uns dias ali, fazer um tratamento. Mas tem pessoas que vão o quê? O tratamento de choque, para que gere vida. Porque realmente ela, tipo, ei, se liga. E o tratamento de choque é trazer energia. É pegar o positivo com o negativo, você tem que usar estratégias. Ela não está usando o negativo, pega o positivo, bateu no outro. Daquele arco assim. Aí o cara acorda. Eu tenho uma pessoa que eu trato que ela é muito cara. Quando ela chega, ai, pastor, não. Eu digo, em nome de Jesus, esses pensamentos não habitam em você. Você não é o que você diz que é. Você não é o que as pessoas pensam que você é. Você é o que Deus diz ao teu respeito. Ah, mas quando eu tô... Ela diz, quando eu estou na igreja, vem tanta animação. E quando eu volto para casa, me dá aquela... Aí começa a me auto-sabotar, eu digo, pega tuas roupas e vem morar na igreja. Poucas. Já que a solução está na igreja, vem morar na igreja. Até tu se converter, aí depois tu vai e volta para tua casa. Porque é o tratamento de choque, né? As pessoas, na verdade, elas vêm para a igreja, é maravilhoso. Sente a presença, só que eles podem ter essa presença em casa. E eles não conseguem, acho que, na verdade, vamos falar assim, meio a meio, né? 50% das pessoas que vêm para a igreja hoje, vêm para uma revelação. Vem para que Deus fale. Vem para que Deus abra a porta. Com certeza. Vamos entrar nesse assunto. Com certeza. Só que as pessoas que algumas vêm para a igreja, vêm realmente querer ter uma transformação. Só que ela não consegue dar esse passo. Vai vir para casa, não lê uma palavra, não bota um louvor, está triste, está depressiva, não ora. Daí fica lá aquela fechada, aí vem para a igreja, Deus fala, vai para casa. Daí fica nessa rotina. Fica nessa. Como... pastora, né? Assim, algo bem... Eu disse, tu tem coragem para mexer nisso aí, porque eu sou muito sistemática nessas coisas. Eu creio na revelação de Deus, eu creio. Sim. Eu tenho visões, eu tenho discernimento de espírito, de lugares. E isso tudo foi com busca. Quando eu vou dar um conselho a alguém, esquece todos os dons e pede o dom de discernimento. É o melhor de todos. É o melhor que você vai pedir o dom de discernimento. Você vai discernir pessoas, lugares, ambientes que você tem que entrar, ambientes que você... e tem lugar que não... Sim, o apóstolo Paulo, você vê que ele foi impedido de ir para onde ele ia. O Espírito de Deus disse, você não vai não. Mas a direção dele era... Né? E o que acontece? As pessoas, elas pronto, o culto profético, que eu vejo muito. Um culto profético é um culto doutrinário. Que a profecia é para que a igreja não se corrompa. Aí eles usam culto de revelação dizendo que é um culto profético. E lá em Romanos, quando você vai ler logo ali pelo início, ele diz assim, por causa da falta de compromisso de vocês com uma palavra, eu permito um espírito de engano dentro da igreja. Aí traz uma revelação para você, não acontece, aí depois você sai da igreja porque o profeta disse uma coisa e não aconteceu. Você está tendo compromisso com a palavra, meu irmão? Porque se você tem compromisso com a palavra e dom de discernimento, você vai discernir se é verdade ou não. Verdade. Chegou há muitos anos atrás, eu era bem nova, convertida ainda. E foi na época que eu tinha me separado do pai dos meus filhos. E chegou uma pastora amiga da minha irmã e disse assim, Deus vai trazer o homem para casa, numa cadeira de roda para você cuidar. Eu olhei assim para ela e disse, eu anulo essa palavra. Eu não quero o homem aleijado para mim estar aqui limpando a bunda dele e eu tendo meus filhos para cuidar. Eu falei com essas expressões. Tendo meus filhos para cuidar e a obra de Deus não. Tá certo. O cabo está lá inteirinho até hoje. E cadê?
Agora, se eu tivesse recebido aquilo e ficasse orando, Deus, vai lá e faz aquilo, isso é oração do macumbeiro, cara. É isso que eu estou dizendo, é oração do macumbeiro. Ai, Deus vai fazer isso. Deus, ele não vai usar as armas do mal para dizer que ele é Deus. Ele veio para desfazer as obras do mal. E o povo vive dentro das igrejas enganado por falta de entendimento. O meu povo perece por falta de quê? De conhecimento. Aí tudo que é lançado, você recebe. Se você recebe, você fica aprisionado naquilo. E torcendo para aquilo acontecer. Você torce tanto que às vezes chega a acontecer, você diz, bem que Deus disse que ia falar. E naquele dia vai ter muita gente. Eu não falei isso para você dizer. Prestamento de conta, né? Prestamento de conta. Porque a igreja, ela vai. O primeiro a passar pelo julgamento é quem é a igreja. Não para o julgamento de ser condenado, que a igreja ela já vai estar salva. É para o julgamento de receber o galardão, né? Segundo as suas obras. E quando ela abrir lá o livro das minhas obras, eu disse, aonde que eu mandei você dizer isso, Osana? Aparta de mim que eu não te conheço. Não te conheço. Aí eu vou sair de lá sem nenhuma pedrinha de galardão, não pode. Ô, professor, a gente falou sobre arrebatamento, eu vou entrar no assunto que talvez seja um pouco polêmico. Mas tem gente que acha que o arrebatamento Jesus vai vir, a gente vai desaparecer, nós só vamos ficar. Né? E tem gente que acha que o arrebatamento é quando é na nossa morte, não vai existir o arrebatamento de a gente desaparecer. Existem várias linhas. Na palavra, como é que está sobre o arrebatamento? Poderia explicar um pouquinho disso para nós? Eu não sei se eu vou ser arrebatado, eu não sei se vocês vão ser arrebatados. Eu vou explicar por quê. Eu gosto de brincar com isso porque assim, quem vai ser arrebatado é quem vai estar vivo no dia da vinda do Senhor. Daqui para Jesus vir, será que eu vou estar viva? O arrebatamento vai ser para a igreja que está o quê? Que não sofreu a morte. Eu costumo dizer, você não vai morar no céu. Porque a gente temos no pensamento que a gente vai morrer e o julgamento vai morar no céu. Não, o reino de Deus vai ser estabelecido na terra. Haverá um novo céu, uma nova terra. E eis que tudo se passou, lá não haverá morte, nem choro. Entendeu? Então o reino de Deus vai ser estabelecido aonde? Nas colunas da terra. E vai ter um novo céu. As únicas pessoas que vão para o céu é quem? Aquelas que foram arrebatadas. Se eu morri antes do arrebatamento, eu vou estar onde? Alguns chamam seio de Abraão, alguns chamam paraíso, cada um tem um nome, né? Mas isso é tipo assim, a gente está aqui, eu morri, eu vou pro céu. Não vai pro céu, não. Né? Então no céu, mas tipo... Você vai para... a Bíblia fala sobre o descanso no seio de Abraão. É isso que eu quero saber. É um lugar espiritual que os santos estão ali esperando. Em primeiro lugar, inferno não existe. Entre aspas, assim, na Bíblia original, no texto original, não existe inferno. Quando Santo Agostinho ele passou as escritas para alemão, aí ele colocou o nome do Hades de inferno. O que era o inferno naquela época? O lugar onde ficavam os mortos, o cemitério. Cemitério, quem fica no cemitério? Os mortos, né? Os lugares para onde vão os mortos. Então, é algo também espiritual. Era o Hades. Todos aqueles que morreram lá na velha aliança foram tudo lá para o inferno lá, que se fala, né? Aí o que acontece? Quando Cristo desceu as profundezas, ele transportou, né, os que estavam no reinado das trevas para luz e amor, e deu uma oportunidade de salvação, porque eles sem Jesus era lei, não tinha graça. Então seria muito injusto a gente ter... Agora, a gente somos muito privilegiados, que eles não tiveram a graça para fazer, não. E hoje a graça é sobre nós, onde mudou o pecado, superando mudou a graça. Então eles foram transportados lá do inferno, lá das profundezas, e transportados para o reinado de luz e amor. Que reinado de luz e amor é esse? Onde os salvos estão esperando o dia do julgamento. Quem vai ser arrebatado é a igreja. A igreja que estiver viva, a igreja que diz são as pessoas que estiverem vivas, que serviam a Jesus. Os afastados, eles não vão ser arrebatados. Eles vão ficar e vão ser quem? Os pastores do milênio. Quem vai pregar?
Eles que têm mais. entendimento, porque a Bíblia não vai ter mais efeito, porque o Espírito não vai mais habitar na terra. E quem traz o discernimento da palavra é o Espírito Santo que habita em nós. E se o Espírito Santo não está para dar discernimento, ninguém vai ser um livro comum. Verdade. Entendeu? Aí os afastados, até para isso Deus tem, né? É eles quem vão pregar para essas pessoas, porque 1000 anos é muita coisa. Eu amo a escatologia, eu dou o estudo de escatologia lá na igreja, é algo muito profundo. A primeira vez que eu dei, os crentes ficaram tudo doidos. Foge do tradicional, né? Cara, foi um choque de realidade. um choque de realidade muito grande, porque você vem, que eu vou lá para a Bíblia, a gente vai buscar, trabalhar ali, eu tenho as apóstolas tudo isso. E a igreja vai ser arrebatada assim, a igreja que não sofreu a dor da morte. Entendeu? Agora, nós que morremos primeiro, a gente vai para um vai para o lugar, o reinado de luz, esperar o julgamento. Esperar o julgamento para Glória a receber. E daí depois do julgamento, daí qual que é o caminho? Daí vai ser? O inferno que o pessoal diz aqui, que acha assim, quando morrer vai para o inferno. Não, não existe o inferno para o fim. É o lago de fogo e enxofre. São 3 tipos de pessoas que vão para ali. Quem negou a Jesus, Tá. quem negou a Jesus, Satanás e seus adeptos, o anticristo, os anjos que se rebeliaram e não quiseram viver os seus próprios corpos. Vocês sabem, né? Que teve uns anjos que eles não quiseram ser anjo. Não quiseram de jeito nenhum. Cara, o negócio bom é que eles não quiseram. Tantos que é os que ensinaram arma de fogo, aí eles são pior do que Satanás. Eles estão presos, acorrentados. Lá na escatologia você vai saber sobre isso. Eles estão acorrentados para no dia do juízo quem vai primeiro? Satanás, os seus adeptos, que é a terça parte que se rebeliou-se. E as pessoas se assustaram quando eu comecei a dar escatologia, que deram um nó na cabeça que achava que Satanás estava solto. E Satanás está preso. Está preso. Quando Jesus desceu lá no inferno, ele pegou a chave de quem? Satanás. Do inferno, né? Do E inferno. deixou ele preso lá, né? Quem faz o intimado dele aqui na terra? A terça parte. Porque se ele estivesse aqui na terra, meu amigo, o negócio estava feio. Ele é o comandante e a potestade, né? Tem seus generais. Faz por ele. Só que ele vai ser solto por 3 anos e meio. E a morte vai ser presa. Entendeu? Ele é solto e a morte vai ser presa. Então, quem tiver nessa fase vai querer morrer, vai sentir as dores da morte e não morre. Ainda vai por lá. Tá bem? E daí isso depois, o pessoal vai para esse enxofre, para esse lugar aí. E as pessoas que no caso seriam salvas, né? Elas vão então habitar na terra. Isso que eu quero. Eles vão habitar, mas vai ter aquele 1000 anos. O reino de Deus, é o reino de Deus. Deus. Não, 1000 anos ainda não é no estabelecimento do reino de Deus, não. Vai ter ali, é o reinado de anticristo, aí vai ter um tempo bom, aí depois vem os tempos, né? 3 anos e meio de abundância, 3 anos e meio de guerra e tal. E depois disso ali, Cristo ele veio como quem? Da primeira vez? Como homem. Como cordeiro. Um cordeiro. Que tira o quê? O pecado da onde? E por que nós somos pecadores? Mas quando ele vir para o checkmate final, ele vem como leão da tribo de Judá. Ele veio como cordeiro, entendeu? Tanto que tudo que está escrito na Bíblia representava para Jesus. O ambiente que era de Adão vai ser o ambiente que vai ser nosso. Onde nós vamos reinar e governar. E algo muito interessante que, se você for estudar escatologia, você vai ver que quem está no reinado de Deus vai conseguir enxergar quem está lá no lago de fogo e enxofre. Agora você vai estar com o quê? Com a mente de Cristo, que você vai ver aquilo e aquilo não vai mais te abalar. E você vai entender porque aquelas pessoas estão ali. Cristo, ele está lá de cima, ele vê tudo isso aqui na terra, ele se abala? Não. Ele faz alguma coisa? Ele vai fazer. Ele já fez e vai fazer.
Mas o que houve, uma negociação do homem com a serpente, né? Com o Satanás. Então, Deus, ele não quebra os princípios deles. Quando ele volta, ele vem para o quê? Para destronar Satanás e pegar o reinado que ele deu ao homem de volta. O homem, ele disse, está aqui, ó, a terra, governe e viva, você faça isso, faça aquilo. Ele disse, agora dessa árvore que você não come, não, viu? Só disse algo para ele obedecer. Mas o primeiro projeto de Satanás lá em cima foi frustrado, né? Ele tentou, com a terça parte dos anjos, como diz, dar um elo em Deus, cara, pelo amor de Deus. Aí ele não conseguiu. Ele viu que o homem é mais difícil, o homem ele é mais racional, a mulher ela é mais emocional. Quando foi no jardim, ele poderia ter ido atrás de quem? Do homem. Mas ele viu que falhava, porque o homem é o quê? O homem, ele é o quê? O governo. Não, a mulher é o governo e o homem é o quê? A autoridade. Então, ele não ia mexer com a autoridade, ele ia mexer com o governo. Porque um governo com quebra de lei, a autoridade não tem como proteger. Então, ele procurou quem? Eva. E não foi de primeira, não. Porque eu tenho certeza, se eu chegasse hoje para te dizer, faz isso aqui, você vai fazer sem nem me conhecer. Você é louco, não nem conheci isso, vou fazer o que ela está mandando, não é? Ele teve relacionamento de conversas com ela. Porque Deus fez o homem para ser o quê? Entendi. Um ser relacionável. E com ele, aí o que acontece? Ele começou a ter a conversa ali com Eva, ele disse assim, é verdade que Deus não quer que vocês olha só, ele disse, não quer que vocês comam a fruta do jardim. Ele disse, não, do jardim a gente pode comer, só não pode comer a árvore do conhecimento. Aí ele disse, mas se tu comer, tu vai ficar parecido com ele. Quem é que não quer ser parecido com Deus, cara? Então teve um relacionamento, a serpente iludiu ela. Ele usou a hipnose. Impediu ela. Entendeu? A hipnose. E dentro das igrejas é usado muito isso, a hipnose. Existe toques terapêuticos que você faz as pessoas desmaiar. E eu estava assistindo um culto essa semana, o cara lá fazendo os toques terapêuticos, botando as pessoas lá no chão, você via que não era. Eu digo, meu Deus, como as pessoas elas são enganadas, não tem um aí que se levanta e diga, ei, venha cá, botar a mão na cabeça e dizer, sai em nome de Jesus que esse corpo não te pertence. É muito de emoção, né? Quando tem esse momento. Quando tu falou assim, as pessoas elas vêm para um culto para se animar. As emoções. E quando é só a emoção, você volta para casa e você se entristece. Agora, quando o seu espírito é saciado, mas você tem que estar alimentando ele. Você tem força para todos os dias lutar. Eu tenho mais duas perguntas aí. Pode fazer. Aqui lá. Eu vou saber sobre os testemunhos de... Deixa eu perguntar rapidinho. Tem aquela pessoa que não ouviu falar de Jesus. Que né, na Bíblia fala que ele só vai voltar quando todo mundo tiver escutado. Mas a pessoa que morreu sem escutar Jesus, qual vai ser o julgamento dela? O tempo da ignorância. Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Então aquela pessoa que não teve acesso, o Espírito convence. Porque o Espírito está dentro para convencer. Então, vai ter pessoas que nunca vai ser alcançada por pessoas, mas elas se convertem por elas mesmas, porque é o Espírito quem vai convencer ela, o Espírito Santo. Entendi. Vai existir muitas pessoas. Hoje o acesso está muito grande, as internet, isso aqui joga longe. Nossa, antigamente poderia chegar a quantidade de pessoas que chega hoje, né, através das redes sociais, e eu lembro quando eu era bem jovem e Deus usou uma irmã e disse assim, aonde você não puder colocar seus pés, a sua voz vai chegar. E eu nem, naquele tempo assim, a voz naquela época era o quê? Um rádio, um CD. Aí hoje eu vejo que existem pessoas em outras nações que me escutam, que me assistem, que me ligam, e hoje eu vejo, mas eu já aqui chegou alguém e disse assim para mim, Deus está dizendo que você vai gravar um CD. Eu olhei para ela e disse, me desculpe, irmã, mas essa profecia não é para esse tempo. CD não existe mais. Nem pendrive, nada. Não é? Como é que eu vou gravar um CD?
Então, quando você tem discernimento, a Bíblia diz, nós não devemos o quê? Julgar o profeta, e sim a profecia. A profecia está dentro da palavra? Entendeu? Aí, às vezes, a pessoa emocionada vê você canta e canta bonita, já vai dizer o que você achou porque aquela pessoa cantou bem. Não é nem Deus que está dizendo. Aí vem. Se você não tem entendimento das coisas de Deus, tem o discernimento, aí você vai se pegar, eu vou gravar um CD. Aí pega, dá um jeito aí de gravar um CD, joga tudo lá dentro do baú velho, porque não vai vender a quem quer que quer comprar CD nesse tempo. Só se for para enfeitar. Né? Ninguém escuta mais, né? Verdade. Eu tenho algumas perguntas, né? Eu creio que a pastora é muito de monte também, né? Muito espiritual também. Já teve alguma experiência sobrenatural? Sobre o quê? Sobrenatural, espiritual. Sim. É engraçado você falar de monte. No monte sempre tem algumas, né? É. As pessoas dizem assim, eu vou no monte porque lá eu me conecto. Eu no meu monte de lençol, eu às vezes me conecto mais do que subir só porque todo mundo foi. Sim. Entendeu? E quando aquela mulher samaritana, ela chegou para Jesus e disse, me tira uma dúvida. Olha só, ele estava sendo perseguido em Samaria. E ele sabia que ali tinha alguém precisando de resposta. O mestre. Precisando de resposta. Aí ele vai e diz, nós temos que ir lá em Samaria. Os discípulos dizem assim, mestre, mas o pessoal de lá está perseguindo, vai lá fazer o quê? Ele disse, mas me é necessário passar por Samaria. Aí ele, vamos, já que o senhor quer ir. Aí ele vai no foco, ele não entrou diretamente por dentro de Samaria. Ele entrou e quando chegou lá encontrou aquela mulher onde? No poço, né? Poço. O que ele fez? O que hoje aconteceria? Se eu entrar num prostíbulo para pregar lá para as prostitutas, o pessoal vai dizer, a pastora Rosana estava lá no prostíbulo. Eu acho que deixou de ser crente, hein? Não, meu amigo, ela estava lá e disse até com que eu estava sem eu não estar. Aí o que Jesus disse? Vão até a cidade comprar alguma coisa para eles não se escandalizar. Aí aquela mulher, ela precisava de quê? De uma resposta. Porque uns diziam que era para adorar no monte e outros diziam que era para adorar em Jerusalém. Entendeu? Uhum. E ela existia aquela dúvida. Aí ele começou aquela conversa com ela, né? Me dê alguém aí. Aí ela disse, eu sou samaritana, como é que tu me pede algo? Né? Aí ele disse, mas se tu soubesse, Jesus, ele é muito lindo, né? As estratégias dele, mas se tu soubesse, cheio de... Te dou uma água que não vai mais passar sede. Olha, tu nunca mais... Quem é que... eu quero. Essa daí eu quero. Ele disse, vai lá chamar o teu marido. Ela disse, eu não tenho. Dissesse bem, porque... Ele pegou na ferida, né? Tu tivesse quantos? 5, e o que tu tem não é? Teu. Aí ela disse, vejo que verdadeiramente ele é profeta. Alguém já tinha falado alguma coisa para ela e ela não tinha visto acontecer. Então ele foi o quê? Onde só ela sabia. Aí ela disse assim, me tire uma dúvida, onde nós devemos adorar? Fez aquela indagação a Deus, ele disse, ora vem que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, eu tive grandes experiências com Deus, não foi pouca não, foram muitas, mas uma que me chamou muita atenção, logo no meu início da convenção, eu era transportada de lugares para outros lugares. E eu via aqueles ambientes, via muita gente cristã afastada, eu via mulheres de círculo de oração se prostituindo, eu via muito essas coisas. Eu era transportada mesmo para esses ambientes. Eu gosto muito de ler, e quando eu leio muito, aí o que acontece? É como me desse uma paralisia do sono e eu tenho umas visões bem profundas. Adoro. E alguns ambientes eram aqui em Blumenau, isso era nova convertida, cara, 18 anos atrás. Há 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás. E hoje eu vejo aqueles ambientes que Deus me mostrou. E uma das maiores experiências que eu tive com Deus
eu já estava pastoreando, e nesse dia no culto tinha um homem que tinha acabado de sair da prisão. Ele era muito alto, aquele homem, parecia um monstro, de grande. E ele estava nesse culto lá assistindo, e eu comecei a ministrar. Ele manifestou dentro da igreja, e o pessoal correram tudo para segurar ele. Ele fazia assim, ó, e derrubava todo mundo. Aí depois ele ficou igual um bicho se batendo assim. Era em cima, na parte de cima, a igreja. Cara, isso aqui estrondava tudo. Um homem daquele tamanho. Eu fiz assim: ninguém toca nele. Porque se a palavra de Deus não libertar ele, eu rasgo a minha Bíblia e deixo de ser crente. E eu virei assim as costas para o púlpito assim, que nessa época, nessa igreja, tinha um monte de gente sentada assim. E eu disse assim: Jesus, olha o que eu falei. Eu falei aqui, olha o que eu falei. E de repente eu vi todos aqueles homens que estavam sentados no altar se levantar. Eu disse: pronto, agora foi. Quando eu me virei, aquele homem vinha assim, parecia um bicho. Aí ele foi e se prostou-se diante do púlpito e aceitou a Jesus. Nossa. Essa foi uma experiência muito grande. E na outra semana eu estava pregando, falando sobre... Eu falei desse jeito: você às vezes quer se matar por causa que um namorado lhe deixou, e Jesus, ele deu a sua vida por você. Não faça isso não. E eu comecei a falar aquilo, não entendia, porque eu estava na pregação, de repente foi por aquilo. De repente o rapaz, ele subiu, ele disse desse jeito: eu ouvi Deus falar comigo através disso, eu ia me jogar agora em cima daquele carro e me matar porque minha namorada me deixou. Foram experiências assim na minha caminhada com Jesus, que eu já vi muitos milagres acontecer. Nossa. Muitos milagres mesmo, porque hoje a fé que eu tenho em Deus foi pelo que eu vi Ele fazer. Não é o que disseram, é o que eu vi Ele fazer. É que eu vi o poder dele manifestar. Ele mudou? Não. É porque as pessoas não têm mais sensibilidade para deixar Deus operar no nosso meio. Às vezes o orgulho, às vezes a apresentação, os status. Não quer ir lá para trás das malhadas, vencer ursos e leões, para em público derrubar o gigante. Para ter crescimento, né? E eu sinto falta dessa época. Às vezes eu pergunto: Deus, aonde a igreja parou? Aonde a igreja se perdeu? Mas eu creio que tem uma geração que está se levantando. Está sendo preparada, né? Nossa. Eu creio nisso. Eu vejo uma geração totalmente diferente, sabe? Realmente eu me converti na evangélica, né? Na evangélica e na Assembleia. E ali era muito pentecostal e tal, bem, né, terninho e tal, disciplina. E hoje eu vejo uma geração assim, realmente Deus, ele quer uma geração realmente de verdadeiros adoradores. Uma geração que se joga no chão não tem medo, se jogar no chão e adorar. Uma geração que se estiver lá na rua, tiver que orar por alguém, eles vão. Então hoje eu creio que o avivamento ele está acontecendo. Dos jovens, muito grande, eu creio que os jovens, Brasil, eu creio nisso. Eu creio que os jovens eles têm um fogo e não tem vergonha. Não tem vergonha de ir, de fazer o ir, de chegar na rua, botar a mão para um cadeirante e orar e falar: não, Jesus vai te curar. E se Jesus não te curar, Jesus sabe das coisas. E o cara ser curado. Então hoje assim eu vejo que realmente tá para acontecer. E eu quero fazer parte dessa parada aí. E eu creio que quem está nos assistindo também quer fazer parte. Eu creio, eu ainda quero ver. Eu quero ver. Estamos buscando isso, né? E tem mais algumas perguntas? Tem mais uma pergunta. Só que já faz um tempinho já. Mas a gente foi indo. Sim. Colocar assim, ó. Como podemos diferenciar uma luta espiritual de uma questão emocional ou psicológica? Como podemos diferenciar? A luta espiritual, nós que geramos essa luta, porque Cristo ele já venceu por nós. A luta ela já foi vencida. Só que Satanás é o quê? Um opositor.
Ele já perdeu, mas só que ele se opõe. E como eu posso vencer a luta espiritual? É fazendo campanha de oração? É orando? Não se escandalize, não. É fazendo jejum? Resistir o inimigo e ele fugirá o quê? As suas lutas espirituais você vai vencer na resistência. Oração, jejum. Tudo isso é um estilo de vida. Você não faz para uma troca, você faz para ficar espiritualmente sensível à voz de Deus. Aí a pessoa, eu vou orar para Deus fazer. Deus, ele só vai fazer se você orar. Ele é tão pequeno que você tem que fazer uma oração. Ele faz porque ele é bom. A sua oração, que a oração é o quê? Falar com Deus, é relacionamento. E quando eu tenho um relacionamento com alguém, aquela pessoa, ela vai liberar muitos atributos para a minha vida. E muitas coisas para a minha vida. Se eu tenho uma amizade muito grande com você, aí às vezes você vai ali e vem uma coisa e diz, lembrei da pastora Osana, vou levar isso aqui ali para ela. Aí eu vou e recebo. Você deu porque eu estava orando para você dar? Não, porque você é uma forma de gratidão. E hoje o que acontece? Nós oramos para Deus fazer. Não é orar para Deus fazer, é orar para ter relacionamento com Ele. Ele diz, buscai primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão o quê? Acrescentado. As coisas vêm acrescentadas quando eu estou botando em primazia o reino de Deus. E a luta psicológica, ela é na mente. É vozes. Existem lutas psicológicas que não são demônios, não. Alguns sim, outros não. São perturbações na mente, porque é muita coisa que você bota, enche. E se você não bota para fora, você vai ficar o quê? Explodindo. Se você come demais, você fica o quê? Só querendo botar, né? E eu costumo dizer assim, o que eu estou ensinando a vocês é para vocês ir lá para fora e fazer. Porque eu não quero ninguém aqui obeso espiritualmente. Porque se você recebe e não dá, você fica o quê? Uma pessoa obesa espiritualmente. E o obeso faz o quê? Não tem vontade de andar, não tem vontade de caminhar, não tem vontade de nada. Vai chegar na igreja, vai sentar na cadeira e vai cochilar. Começa a ficar morno, no caso, né? Fica. E a Bíblia diz o quê? Seja quente ou frio. Morno não funciona, cara. Não, porque é muito ruim o café morno. Eu não gosto de café frio também, eu gosto mesmo do quente. Quentinho, né? Verdade. E existe porque é a transição lembra que eu falei lá em Gálatas? As obras da carne e as obras do Espírito. Então, a luta espiritual é a transição de você querer andar em espírito e a carne querer prevalecer. Aí é aí onde você vai fazer o quê? Jejum, oração, consagração, para o quê? Para você ficar mais sensível, matar a carne e começar a andar em espírito. Não é eu vou fazer para Deus abrir uma porta de emprego, não. E pastora, quando a pessoa fica morna, né? É só com choque de realidade mesmo para, tipo, ele desperta? Meu filho, Porque chega um ponto na vida da nossa vida, se você não tiver, que realmente se a gente não tiver ali na constante, né? A gente realmente começa a ficar com preguiça e vai assim. Primeiro posicionamento que você tem que tomar e depois não aceitar aquilo. E deixar a palavra te confrontar. E você como pastora, você tem esse discernimento de, opa, eu creio que sim, né? Opa, meu ovelhinha ali está acontecendo alguma coisa. Não, eu já conheço quando entra, já vem com aquelas caras de açoitado. Eu digo, gente, não está nada bem. Preciso conversar com você. Não fiz nada de que eu estou dizendo que você fez alguma coisa, estou dizendo que eu quero conversar com você. Aí ali eu já começo a ministrar para o quê? Para que ele não venha gerar uma enfermidade maior. Eu tenho o meu quartinho lá da disciplina, eu entro lá, converso, disciplina que eu digo assim, que hoje nem se pode mais dar disciplina. É o alinhamento, né? Que agora como eu botei a clínica do lado da igreja, aí ficou melhor ainda, entendeu? Aí eu pego, chamo, converso, eles ligam para mim, pastor, eu preciso tomar um café com a senhora. Eles já pedem assim. Hoje à tarde, eu quando saí do trabalho, fui direto lá para a clínica, eles disseram, pastor, eu quero
tomar um café com a senhora, e chega e diz, eu estou me sentindo assim, 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 o que nós podemos fazer? Isso é muito bom relacionamento, entendeu? E eu fico muito feliz porque o que eles, independente que seja coisa grave ou não, eles têm confiança de chegar e conversar comigo, porque eu não vou julgar eles, eu vou tratar eles. E o problema dos cristãos nesses últimos tempos é o quê? Você deixe isso, senão Jesus não vai te querer. Eu tenho o poder de dizer quem Jesus quer? Não. Eu tenho que chegar para ele e dizer, olha, a tua dívida foi paga. Venha ali provar como Deus é bom, e aonde ele vai provar? Na igreja. E na igreja vai ter o quê? A vitamina, vai ter um caldo de mocotó, vai ter, que é as pregações, né? De acordo com a necessidade, quando você olha aquela pessoa que chegou bem raquitozinha lá na igreja, aí já está bem assim animada. Aquela dietinha balanceada que vai te dando força para tu conseguir. Aí você vai olhando, porque nós temos até que ter a visão de quando chegar na igreja, não é todo mundo que eu chamo para pregar lá na igreja, dificilmente. Existem 2 pessoas aqui em Blumenau que eu chamo constante para pregar lá na igreja. É a pastora Luciana, que é sua mãe, ela, assim, que eu vejo Deus nela, e o presbítero Anderson, que hoje ele é o evangelista Anderson. São 2 pessoas que eu vejo Deus na vida deles e que sempre quando eu faço algum evento eu chamo, mas eu treino os meus discípulos e boto eles para pregar, que eu sei como é que está a vida dele. E às vezes, para me fortificar eles, eu dou o quê? Eu faço com que eles comecem a liberar aquilo que está gerando enfermidade neles. No caso, bota no fogo, né? Aí, nossa, ele já fica assim, meu Deus do céu. Ela me botou no fogo hoje. Pastora, quem vai pregar? Aí eu digo, eu. Aí, quando eu chego lá, eu digo, você vai dirigir, você vai pregar, você vai isso e aquilo. E eles vão bem. Quando chega lá, ele diz, meu Deus, eu saí de casa, pastora, eu digo, nossa, aí eu vejo assim eles fluir, porque ali é o quê? Uma ocupação na mente. E ele se sente o quê? Nossa, olha, eu, mesmo assim, saiu algo de mim. Top. Mesmo assim, então eu treino os meus discípulos e eles quem faz os cultos e quem faz as ministrações. Pastora, apresenta a tua igreja. Hã? Apresenta a tua igreja, faz o convite. Eu convido todos para fazer uma visita lá. É o Ministério Plenitude do ABA, que significa o complemento da paternidade. Lá está bem lindo. Quando vocês for agora, eu botei umas fachadas lá da bandeira de Israel, o leão, assim, aqueles vidros lá estão muito bonitos. A clínica também tem uma clínica terapeuta lá também. Esses dias eu estou me aperfeiçoando na terapia corporativa para trabalhar com as empresas, que agora é lei, né? E vão lá. Qual que é o endereço, pastora? Qual que é o endereço? Rua Alves Xeraide, número 1, no Centro Cultural de Blumenau. Ali vizinho a Celesc, por trás da Rua das Palmeiras. Os cultos estão sendo sextas 19h30, que é imensões, estudo de palavra mesmo. E no domingo nós temos culto pela manhã. São esses 2 dias. Os outros dias eu trabalho com psicologia, trabalho com outras coisas, tanto dentro da igreja como na clínica. Visita e tudo o que a igreja demanda, né? Eu estou treinando o pessoal para visita, porque o meu foco hoje é tratar quem está dentro de casa para me enviar eles lá para fora. Porque eu não posso enviar eles doentes. Verdade. Entendeu? Então, estou tratando deles para levantar um grande evangelismo dentro aqui de Blumenau. E lá nós temos curso de capelania, reconhecido pelo MEC, e é reconhecido fora do Brasil também. Temos curso de juiz de paz, porque nós falamos sobre casamento, né? Quem sabe uma oportunidade, nós vamos conversar sobre casamento, sobre tanta coisa que as pessoas parecem dentro da igreja, sobre o que é fornicação, que as pessoas dizem que fornicação é uma coisa que é outra totalmente diferente desses assuntos. Assim, esse assunto é muito tabu, né? Né? Ele é forte, cara, mas é um esclarecimento muito grande, né? E independente de placa de igreja, eu não vejo placa, eu vejo alma. Então, mesmo que seja uma alma de outra igreja, chega lá me pedindo socorro, eu trato ela e digo, volta para o seu aprisco e dê frutos lá dentro. É que, na verdade, Cristo é uma igreja só, né? Então, é verdade.
É tudo um corpo. E eu costumo dizer que lá não é uma igreja, ela não é uma igreja normal. Ali é um celeiros de profeta. Glória a Deus. Da nova geração. Vai ter parte 2? Vai ter parte 2, tem que Vai ter, ter parte 2, né? Tem que ter. Aí nós vamos tratar de casamento, de divórcio, essas coisas que é um tabu muito grande dentro da igreja. Ai, mas Deus abomina o pecado, é o divórcio, Deus abomina o repúdio. Ai, o divórcio é para quem trai. E na antiga lei, quem traiu, o que acontecia? Quem fosse pego em adultério fazia o quê? Apedrejava. Morto recebe divórcio. É viúvo, né? Não. Se matavam quem estava adulterando, eles matavam. Os dois, não era só um não. Aquela mulher teve a má sorte de levar só ela, porque quem levou foi que ela não queria mais. Vamos entrar nesses assuntos. É muito bom para esclarecer as pessoas que elas vivem um tabu muito grande dentro da igreja, porque o sistema religioso, ela traz um jugo tão grande que as pessoas estão dentro da igreja, por isso que elas se encontram doentes. Verdade. Pastora, muito obrigado por esse ensinamento que você deu pra gente. Que é isso, meu filho? Realmente foi um ensinamento. Eu creio que muita gente que está nos assistindo hoje foi ensinado, foi tocado e realmente aprendeu. Amém. Que é o intuito de aprender, né? Vai ter parte 2. A gente quer conversar mais. Gostamos muito dessa entrevista. Quiser passar algum recado, agora Deixar alguma palavra também. deixar uma pessoal, palavra, fica à sentir vontade. no seu coração. Fica à vontade, tá Amém. bom? Eu quero só deixar um versículo aqui, a gente falou tanto nele, eu posso até... Eu amo o livro de Éfeso. Éfesos. É um pessoal tão rico em conhecimento deles mesmo. Mas o apóstolo Paulo chega ali dando um tapa na cara. Ele chega ali e diz: vocês estão cheios de conhecimento de vocês mesmos, mas eu oro para que vocês conheçam a profundeza, a largura, o tamanho do amor fraternal, que é o amor de pai, de filho, de comunhão, né? E aqui em Éfeso 4, o apóstolo Paulo está exortando a unidade, né, daquilo que eu vinha falando. Eu vou começar aqui pelo 6, que diz assim: é um só Deus Pai, o qual é sobre e por todos em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo e cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isso de que ele subiu e o que senão quem desceu as mais profundezas das partes inferiores da terra. Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para que a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé e do conhecimento do Filho de quem? De Deus. Homem perfeito, a medida e a estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais como os inconstantes, levado a redor de todo o vento de doutrina, pelo engano de homens e astutas, enganos fraudulentos. Antes, seguindo a verdade e a caridade, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo as juntas e operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Que palavra, Meu Deus, né? que palavra. Meu Deus, é muito forte, né? Forte. E que você medite nessa palavra que Deus, chamado aos dons do ministério, não é um cargo, é um chamado por Deus. Existe muito pastores pastoreando igreja que não foi chamado por Deus, foi colocado pelo homem. E os dons foi dado aos homens, e a Bíblia, quando fala de homens, é tanto homens como mulheres.
Aí eu gosto de debater quando diz, não tem pastores na Bíblia. Vamos aqui, os dons foi dado a quem? Aos homens. Aos homens. Então é um dom, pastorear é um dom. Ser apóstolo é um dom do ministério, não os dons do Espírito. Os dons do Espírito é para a gente usar com as pessoas e os frutos é para usar com nós. E os dons do ministério é para usar para a igreja, para o corpo de Cristo, para que ele fique bem ajustado, com juntas e medulas, e não seja levado por vento de doutrina de homem e do Satanás, né, que existe. Existe uma doutrina, né? Jezabel é uma doutrina. O espírito de Jezabel é o espírito de prostituição. Não, é uma doutrina. E depois a gente fala disso, da próxima. Verdade. Que é muito bom. Eu amo falar de Deus. E assim, eu estava dizendo hoje, se me tirasse hoje da minha convocação com Cristo, eu morreria. E um dia, quando eu aceitei Jesus, eu fiz uma oração tão simples para ele. Eu disse assim: Jesus, pode me tirar tudo, menos da tua presença. E se eu pedir para tu me tirar, não escuta essa petição. E eu já fui tirado tudo, menos a presença. mas menos a presença. Glória a Deus. Glória a Deus. Entendeu? Não é o que eu sou, é sobre o que eu carrego. E o que eu carrego não é para mim aparecer, é para mim diminuir e ele crescer. Ele cresce. Amém? Glória Muito a obrigada a Deus. todos, que Deus possa abençoar a vida de vocês grandemente. E eu creio que eu vou marcar lá na igreja para a gente um bate-papo com café e falar muita coisa boa de Deus. Glória a Deus. Pastora, se quiser finalizar com uma oração depois, fique à vontade, tá? Quero agradecer os patrocinadores que vem nos apoiando. Se você quiser ser um patrocinador do Fabcast, para que esse canal cresça e ganhe as multidões, entre em contato com a gente, deixe seu número, seu telefone, entra também no nosso Instagram, Ministério Fruto Amor do Pai. Muito obrigado, Igreja FAP, e muito obrigado, Solar Martins, que vem nos apoiando em todas as nossas necessidades. Muito obrigado. Sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, não se apagará, não se apagará. Hoje que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós. Hoje que vale ter tudo e não ter nada, tirar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar. Pastora, se quiser fazer oração agora. Amém. Pai, graças te damos por esse momento. Que esse momento de unidade aqui, Pai, possa alcançar uma geração, possa alcançar lares, possa alcançar pessoas confusas, pessoas que se encontram, Pai, perdidas no meio do seu caminho. Senhor, nos levanta nesse século, oh Senhor, como a tua atalaia, para anunciar o teu evangelho, Senhor. Nós não estamos aqui para pregar nós, mas para pregar a graça, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça.
E que a graça do Senhor possa adentrar neste lar, possa adentrar nesta família que está sendo desfeita neste momento agora. Visita os filhos, visita, Pai, esse povo que se encontra, Pai, aprisionado. Senhor, dá uma ordem, Pai, a respeito, Pai, do teu povo. Oh, Senhor, libera a unção que despedaça todo jugo, neutraliza, Pai, toda investida do inimigo. Senhor, eu te apresento teus filhos, que ele venha ser, Pai, um marco nessa geração, nesse tempo. Senhor, abre portas para que eles possam entrar em lugares inacessíveis, Senhor. Eu declaro um novo tempo, Pai, para a vida desses jovens, dessas jovens que aqui estão, Senhor. Eu creio, Pai, que a convocação e o chamado o Senhor já deu, e que o Senhor vai começar agora a abrir, Pai,